Santo, Santo, não há ninguém como tu. Tu és Santo, Santo, a glória só para ti. Santo, Santo.
todos ao viver.
Ó Senhor, nesta manhã, o teu amor, neste amor, eu quero te pedir que não deixes sair daqui ninguém indiferente. Senhor, eu quero te pedir que provoques uma revolução no coração de cada um de nós. Quero pedir que mexas connosco, pois tu consegues ir aonde mais ninguém vai. Senhor, eu quero te pedir que mudes em nós tudo o que precisa de ser mudado, que destruas em nós tudo o que precisa de ser destruído, construas em nós cada vez mais o teu coração, que construas em nós cada vez mais um ser espiritual que se assemelhe cada vez mais contigo, que os nossos corações se derretam na tua presença, que os nossos corações sejam corações apaixonados por ti, sejam apaixonados pela presença maravilhosa, doce e poderosa do teu Espírito Santo, que não seja algo apenas momentâneo aqui aos domingos ou às sextas, mas que seja algo sempre permanente nas nossas vidas, no nosso deitar, no nosso acordar, na vida e na azáfama de cada um. Senhor, eu clamo pela manifestação da tua presença na vida de cada um. Traz discernimento ao teu povo, Senhor. Desperta o teu povo para a realidade. Realidade essa que não se encontra à frente dos nossos olhos, mas encontra-se à frente dos olhos do nosso coração. Ensina o teu povo a ver mais à frente, Senhor. Ensina o teu povo a caminhar pela fé, guiados e movidos pelo poder do teu Espírito Santo. Ensina a tua palavra ao teu povo. Traz revelação, Senhor, da tua palavra. Abre-nos os olhos da mente e do Espírito para a tua palavra. Que a tua palavra não seja letra, mas seja comida, seja pão, seja Espírito em nós. Não nos deixes sair daqui famintos. Sacia-nos, Senhor, com a tua comida. Sacia-nos pelo poder do teu Espírito Santo. Revela o teu amor. Manifesta o teu amor aos nossos corações. Que os irmãos vivam sempre cada vez mais nesta convicção, Senhor, do amor do Pai por eles. Tu nos amas. Não é porque nós mereçamos, tu nos amas porque decidiste amar-nos. Aleluia. Obrigado pelo teu amor. Porque tudo o que acontece aqui, tudo o que acontece em nós, toda a transformação, todo o crescimento, Senhor, tudo aquilo que é Deus em nós, ó Senhor, nós só podemos estar agarrados a Ti. Quem sou eu? Quem somos nós sem Ti, Senhor? Todas as nossas melhores atitudes, todas as nossas melhores justiças, tudo aquilo que há em nós e que possa ser bom, são como trapos de imundícia aos Teus olhos, Senhor. Porque na verdade nós sem Ti não somos nada. Mas contigo, Senhor, ah sim, contigo Tu fazes a diferença toda. Por isso nós nos humilhamos nesta manhã na Tua presença. Posso ouvir o amém? Diga, Senhor, eu me humilho na Tua presença, me quebrando na Tua presença. Enche-me do Teu amor, enche-me de Ti mesmo. Ensina-me os Teus caminhos, guia os meus passos, mostra-me o que eu preciso de fazer para cada ação da minha vida. Revela-me a Tua palavra. Não me ocultes a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida,
como ela é feita no céu. No nome de Jesus. Vocês concordam comigo? A presença de Deus está aqui. Nós vamos falar de coisas que eu acho extremamente importantes para a nossa vida. Nós estamos em dias que precisamos mesmo. Para que o amor de Deus, que o poder de Deus se manifeste no nosso meio, que nós não servimos a um Deus vazio, mas um Deus riquíssimo em misericórdia e em poder também. Amém? Os irmãos podem sentar, por favor. Quero pedir aos irmãos desculpa hoje pelos beijinhos, não é? Porque nós estávamos todos escondidos com o pastor e não os cumprimentei, por isso bom dia a todos aqueles que têm ouvido. E quero agradecer também, porque a Saltina foi mostrar ali a vossa bagagem. Os sacos. Obrigado, Saltina. E obrigado pelas roupas. Nós já conseguimos muita roupa para aquele grupo de sem-abrigo que está ali na Garra do Oriente. E com a roupa que está ali, já podemos fazer uma pausa em termos de roupa. Nós estamos a fazer já uma seleção para Torres Vedras, porque nos foi pedido para Torres Vedras também. Pessoas que estão lá em dificuldade, através de uma irmã nossa, enfim, nós estamos ali a fazer também alguma ação para poder chegar ao máximo número possível de pessoas. E a verdade é que quanto mais nós fazemos, mais aparece para fazer, porque as necessidades são tantas e não são apenas necessidades físicas, não são apenas necessidades materiais, mas sobretudo nós estamos a atravessar um período de muita carência afetiva, de muita carência a nível de poder sobrenatural dentro da própria igreja. Nós estamos a atravessar um período muito complicado e precisamos nós de termos a coragem de olharmos para dentro de nós próprios e de perceber que precisamos de mudar. Isso é humildade. Isto é uma palavra que nós falamos muitas vezes na igreja, mas difícil de aceitação. Porque normalmente a palavra humilhação tem muito a ver com alguém humilhar o outro. E não é disso que a Bíblia fala. Quando David diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, Deus está a falar de humildade. David sabia muito bem o que é que queria dizer com isto. Vocês lembram-se da última vez que eu cá estive? É que nós falamos sobre o tabernáculo de David. Porque esta sequência, como é que eu vou te explicar este assunto que nós estamos vindo a falar acerca do Espírito Santo? Há aqui dois perigos. Há o perigo de muitas das vezes se descambar e dizermos que tudo é unção de Deus e tudo é o Espírito de Deus e tudo, qualquer arrepio, qualquer voz, qualquer profecia, qualquer atitude dentro da igreja, melhor ou pior, há o perigo, nós podemos dizer que é do Espírito e muitas vezes não é do Espírito, mas também há o perigo de nós nos secarmos tanto, de extinguirmos o Espírito e não permitirmos que o Espírito se mova. Há esse perigo também, de nós entristecermos o Espírito Santo. E nós podemos e devemos aprender, e isto não se aprende num curso, estas coisas se aprendem no caminhar. Quando nós conhecemos uma pessoa, não é? Agora vou pegar aqui no David e na Ana, não é? Eles conheceram-se, estão a namorar. Vocês conhecem-se há quanto tempo? Posso saber? Há um mês. Então, está muito fresquinho, certo? A pintura está fresca. Então o que é que acontece? Se eles entenderem que hão de continuar os dois, então daqui por 2 anos já se conhecem muito melhor. Obviamente, não é? Daqui por 10 anos, por 20, e se for, e pronto, né? Desejamos felicidades, é o que nós desejamos. Então, se conhecerão muito melhor. Aqueles que estão casados há mais tempo, pegar ali nos cotas,
Estou àquele lado ali, o Saltino. O Saltino. Ai. A Saltino e o Barrinha. Vocês estão casados há quanto tempo? 52. Acredito que a Saltina deve conhecer o Barrinha bem. Eu já tenho paciência. Já estão fartos. Eles têm fartura, não é fartos de afastar. Não, é fartura. Percebe? Fartura. Uma coisa é saturar, outra coisa é farto. Já se conhecem de gingeira, certo? Então, estas coisas de Deus, nós vamos conhecendo a Deus na medida em que nós temos relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa. E na medida em que nós nos relacionamos com Deus, porque nós estamos habituados e vimos de uma cultura religiosa. O nosso povo, o povo latino, não só Portugal, mas nós estamos habituados, viemos de onde? Do catolicismo. Uns mais, outros menos. Mas nós apanhamos toda esta engrenagem de religião, de regras, de dogmas, que vem dos nossos antepassados e transformamos isto em quê? Em Deus. Nós chamamos isto de Deus. Mas Deus não é nada disto. Nós, a semana passada, tivemos num funeral em que, numa aldeia tão profundamente religiosa, que até os mais pequenos já conhecem aqueles rosários todos, percebe? O texto, mas que aqueles rosários dos salvos, das rainhas, daquela coisa toda, e nós estávamos a observar como é tão interessante em que o padre, na medida em que dava as dicas, ou uma pessoa ou outra mais velha, todo o povo dizia a uma: eles estão tão feitos àquilo. E chama-se isso de Deus. Eu estou a usar um exemplo do catolicismo. Mas nós sabemos de algumas coisitas que, por exemplo, quanto mais religiosos, por vezes, as pessoas mais cínicas se tornam. Então, eles estão a praticar religiosamente todas aquelas coisas, mas estão a olhar uns para os outros. Então, se um toma conta da igreja, para a semana é o outro, então a igreja tem que ficar mais limpa e mais bonita do que a semana passada. Então, esta competição. E nós falamos dos católicos, mas viramos para os evangélicos, e os evangélicos também, diga-se passagem, deviam cortar muitas vezes as unhas. Porque também se arregam uns aos outros. É verdade. Também competem uns com os outros. Mas a boa notícia é que Deus, como não se deixa prender nem por católicos, nem por evangélicos, nem por coisa nenhuma, eu estava a ouvir no outro dia dois casais novos, dois casais namorados, católicos, profundamente católicos, em como eles estavam a falar de amor, de relacionamento em cima da Bíblia, a falar do nome de Jesus e a falar da Bíblia. Eu tenho visto padres a puxarem os católicos para a Bíblia. E alguns deles estão ligados ainda às lenga-lengas, às regras, porque senão perdem o ordenado, eles são corridos. Mas eu estou a ver o mover do Espírito Santo ali. Glória a Deus. Eu estou a ver o mover do Espírito Santo no meio da Igreja Católica. Eu estou a ver gente sendo atingida pelo amor de Deus e se quebrantar na presença de Deus. E fazendo escolhas. Porque quando nós somos chocados com Deus, nós inevitavelmente somos levados a fazer escolhas. David era um homem que, dado ao seu coração de se abrir para Deus, foi atropelado por Deus também. E Deus mete este homem no trono, e este homem quer uma coisa: ele quer consagrar o seu reinado a Deus. Ele quer dizer a Deus: olha, isto não é meu, isto é teu. E a ti se deve. Até ele ouve e sabe que a presença de Deus se manifesta sobre a arca. Nós falamos desta história da outra vez. A arca vem, e aonde está a presença de Deus, tudo muda, tudo acontece de bom. O que precisa ser destruído é destruído. E quando Deus vai à nossa vida para destruir uma coisa, não é para nós a agarrarmos, porque se nós a agarrarmos vai ser complicado. Deus não faz a obra. É como nós temos um espinho no dedo. Se nós não tirarmos aquele espinho, ele vai doer, ele vai infectar.
E Deus às vezes vai com uma pinça para nos tirar um espinho ao outro. Mas nós gostamos tanto do espinho que nós não queremos que o espinho saia. Mas David é um homem que quer que os espinhos todos saiam. E ele é um homem muito espinhoso. Normalmente este homem precisava de andar sempre ocupado, porque David desocupado era sempre um problema. Quando ele descansa, relaxava mais um bocadinho, era complicado. David era este homem. O seu antecessor não quis saber da arca para nada, mas David não. David foi buscar a arca, sabia que a presença de Deus ia fluir pela nação, a nação tornou-se próspera, e nós vemos em David exemplos muito bons. Mas se nós recuarmos um pouco lá atrás, nós vemos um homem chamado Moisés, que tinha dificuldade em falar, que usava desculpas para tudo e mais alguma coisa, para não fazer nada, porque era um bocadinho gago, sabe, Paula? Tinha mesmo dificuldade em falar. Era nervoso, tinha medo. Tinha esta dificuldade toda. E Deus chama-o, vai buscar o meu povo ao Egito, tira-o lá para fora, que eles estão lá há 400 anos. Aquele povo é meu. É um povo que de Deus eles não tinham conhecimento nenhum, eles só ouviam falar de um Deus. E vai buscar aquele povo para vir ao pé de mim, que é para a gente ter aqui um tete-a-tete. Aqui no Monte Sinai, assim foi, eles vão para o Monte Sinai. No Monte Sinai aquela multidão esteve ali durante um ano, mais ou menos um ano e pouco, ou mais ou menos um ano, para receber instruções de Deus, e naquele meio tempo Moisés subia à montanha, falar com Deus, e depois trazia a mensagem ao povo. Foi ali que Moisés recebeu as instruções para a lei. Foi ali que Moisés recebeu os pormenores, os desenhos. Foi revelado a Moisés a planta do tabernáculo, o desenho da mesa. Está lá escrito a partir do Êxodo 19. Tudo. E Deus dizia a Moisés, faz tudo como viste. Deus nos mostra o desenho da nossa vida. Pode mostrar tudo, mas vai-nos mostrando. Nós somos às vezes tão teimosos, porque o desenho está tão bem feitinho, mas nós achamos que ainda podemos pôr uns riscos a mais. Nós sempre queremos dar uma ajuda a Deus, porque achamos que Deus não é suficiente. E isto não são só vocês, sou eu também. Nós somos muito teimosos. É a nossa natureza humana. Isto já vem desde Adão. Nós sempre achamos, e isto aqui é rebeldia, nós sempre achamos que podemos dar uma forcinha. Nós não sabemos esperar em Deus. Acredite, irmão, dentro desta sala não há ninguém que esteja fora disto. Eu bem queria, mas não consigo. Então, tudo é um processo. É um crescimento. E hoje nós vamos falar especificamente de sermos guiados pelo Espírito Santo. Deus me manda construir um tabernáculo no deserto, feito com peles, feito com uma madeira terrível, difícil de trabalhar, madeira da acácia. O tabernáculo em si fala da nossa natureza humana. E diz que o tabernáculo era construído especificamente no meio das tribos todas. Eram 12 tribos, era no meio. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. A unção de Deus vinha sobre o tabernáculo, a nuvem baixava, onde ele chegava a essa tenda, a nuvem baixava e Deus falava com Moisés, face a face. Nós estamos a falar de coisas que sabemos que vêm escritas. Estamos a falar de coisas de há milhares de anos atrás. E Colossenses nos ensina que as coisas passadas do Velho Testamento eram apenas sombras das coisas futuras. Do que nós estamos a viver na época do Novo Testamento. E isto era tão real, tão verdadeiro para Moisés e os seus acompanhantes, os seus líderes, que há um que sobressai, que é Josué. Porque quando eles vão espiar a terra prometida, mais tarde, há dois que se põem de pé e dizem assim, não, pá, Deus é connosco. Caleb e Josué. O Caleb até fala mais. O Caleb parece até ser mais valente. Mas é Josué que mais tarde é escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E há uma causa para isso. É quando Moisés ia à tenda para receber instruções de Deus, a presença de Deus baixava, Josué ia também. E Josué ficava ali por perto. Porque a coisa mais doce e mais poderosa e mais
prazerosa que nós podemos estar é na presença de Deus, irmão. Por isso Paulo dizia que para ele estar com Deus, partir, estar com Ele, era incomparavelmente melhor. Por isso a morte como nós a conhecemos aqui não nos deve meter medo. Nós todos vamos partir. Uns mais tarde, outros mais cedo. Isso não nos assusta. Porque nós vivemos na eternidade de Deus. Isto aqui é momentâneo. O que é para sempre é o depois. Amém. Então, até lá, o prazer de Deus continua o mesmo. É no meio do seu povo, guiando o seu povo. Qual é o pai que não tem prazer em guiar o filho, que o filho aceita o seu conselho? Qual é o pai que não tem esse prazer? Deus não terá prazer em nós? Tem! Deus nos ama. Deus se alegra connosco, independentemente da nossa humanidade. Não é fácil, não é, nós entendermos estas coisas. Porque muitas das vezes, se calhar, nos cansamos uns dos outros. Pisamos os calos uns dos outros. Não disse é tanto, nos cansamos. Mas Deus tem prazer em nós. Deus nos ama. Até por causa da nossa individualidade. Não há mais ninguém igual a si. Você é uma obra-prima. É uma obra de arte. Completamente. É que mais ninguém é igual a si. Eu no outro dia estava a dizer isso aos meus colegas. Estávamos a falar destas coisas e eu tenho lá um colega que é um bocado. E eu estava a dizer: é incrível. Não há mais ninguém igual a ti. Ao pé dos outros, não há mais ninguém igual a ti. É verdade. E eu assim: ainda bem. Eu estava a brincar. Ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou ler vários versículos, vocês não vão abrir, que é para nós corrermos um bocadinho, certo? Pode ser? Pode. Vocês tomam só atenção e depois a gravação ao ir para o Facebook ou para um DVD, vocês vão ouvir as passagens. O Evangelho de João está muito vincado pela chamada de atenção, pela informação, pelo ensino que Jesus nos traz sobre o Espírito Santo. João 3, versículo 8 diz assim Jesus: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Há uma soberania. Jesus está a falar do Espírito com Nicodemos e está a comparar com o Espírito Santo. E diz assim: e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos ler juntos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como é? Ouve a voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Ouve a voz. Para a mulher samaritana, em 4:23, perdão, não é nada disto. Isso é... Diz o versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É verdade, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta, que jorre para a vida eterna. Como é que é possível nós, por vezes, irmãos, ouçam, nós podemos estar, e já tenho alguns anos de crente, e passamos por aflições, passamos por problemas, mas a sede que eu tinha há uns anos atrás, quando rendi a minha vida a Cristo, eu nunca mais a tive. Eu tenho sede constante deste caminhar constante com Deus, este desejo, este anseio. Mas eu não preciso de preencher o meu vazio com outras coisas. Nós ontem no grupo familiar em Alverca tivemos lá uma senhora completamente descompensada da cabeça. Uma senhora com uma vida com muitas drogas, com muito álcool, em que a cabeça começou a ficar completamente avariada. Completamente. A senhora não diz coisa com coisa e mistura tudo.
Eu olho para esta vida e olho para muitas vidas e olho para a minha e pergunto assim: o que seria de mim se este vazio não tivesse sido preenchido por esta água? O que é que teria sido de mim? O que é que nós procuramos compensar para que este vazio seja preenchido? Capítulo 6, versículo 63, diz Jesus: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. No capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele estava a ver os sacerdotes a ir buscar água ao tanque para derramar sobre o altar. Era um cerimonial que eles tinham, para lembrar no tempo do deserto que Deus tinha saciado a sede deles. E ele diz, como diz a Escritura, lá em Isaías, no capítulo 44, versículo 3, diz que Deus mata a sede ao sedento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O versículo 39 diz assim: ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem é que crê em Jesus? Amém. O Espírito que vocês deveriam receber. E isto está a apontar para o futuro. Porquê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, o Espírito ainda não tinha vindo. Capítulo 14 de João, sempre em João, capítulo 14, diz: eu rogarei ao Pai, no versículo 16, Ele vos dará outro Consolador. Lembram-se daquilo que nós falamos acerca da palavra homo e hetero? Lembram-se disso? Quando Jesus diz outro, é o homo, que é alguém exatamente igual a mim. Então, outro Consolador, para quê? Para quê? Para que esteja convosco para sempre. A palavra sempre significa sempre. O Espírito da verdade. Amém. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. Porquê que o mundo não pode receber? Não o veem, não conseguem ver, nem o conhecem. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ó Igreja do Lavradio, mas vós o conheceis. Nós somos chamados a conhecer o Espírito Santo, porque habita connosco e estará em nós. Ainda projetando para o futuro, mas esse futuro já aconteceu. O Espírito está em nós. Nós temos que conhecer o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode. Porquê que o mundo não pode? Oh, irmãos, o mundo não tem nada a ver com o planeta. O mundo não tem nada a ver com aquelas pessoas que não entraram na porta da igreja e que estão lá fora. O apóstolo João se percebeu muito bem o que era o mundo. O Paulo a mesma coisa. E os outros? O que é o mundo? O mundo é aquilo que é regido pela cabeça humana. Com o Espírito Santo, eu não estou a dizer que a cabeça deixa de funcionar. Não, a cabeça funciona é de acordo com o Espírito. Mas aquilo que é regido pelo homem, o homem em si, isto é exatamente aquilo que Adão fez, decidiu fazer. Fora de Deus. E o homem, quando decide fazer as coisas fora da direção de Deus, ele está-se a cobrir a ele próprio. Foi o que Adão fez. E Deus chegou lá pelo seu muito amor: apá, tu não vais vestir a tua roupa, que essa roupa não presta, eu vou-te arranjar roupa para ti. Mata um animal e lhe veste de peles, simbolizando logo a morte do animal para cobrir o pecado do homem. Redenção. É no amor de Deus que nós estamos redimidos. É em submissão a Deus que nós temos a nossa vitória, independentemente do problema que estejamos a atravessar. Amigo, o dia mau bate à nossa porta. O problema não está no dia mau, já não é novidade nenhuma.
O problema está onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. O mundo não pode ver. Há muitas pessoas que acabam por estar dentro da igreja que fazem parte do mundo. João diz que o mundo é os desejos humanos, a cobiça. Nunca estamos contentes com o que temos. Há bocadinho paramos ao pé de um jaguar, ali nos semáforos. E eu às vezes por brincadeira, né, com o pessoal do lado, meto-me assim, se eu estou à frente, e disse, vamos arrancar primeiro, estamos na pole position. Começo a brincar assim com eles, mas tenho ali um carrão que aquilo até alcatrão arranca, não é? E para o jaguar, mas antes tinha parado um Fiat, não é? Arrancou assim um bocadinho primeiro, e eu disse, passa outra vez. Estávamos ao pé do jaguar. E o adversário já era assim mais... Parece os putos, não é? Aí o jaguar arranca, e ela começa a rir, a Sandra começa a rir. Eles vão de jaguar, vamos de Peugeot. Dai graças. Não é? É óbvio que ela está contente, na verdade o carro é dela. Irmãos, mas esta insatisfação que gera ingratidão no nosso coração e cegueira espiritual. Nós passamos anos como crentes, mas anos a sermos consumidos. O mundo vive assim. O mundo vive. A igreja está cheia de mundo. E por isso é que eu escrevi aquelas palavrinhas acerca do Carnaval. Porque assim que veio o Carnaval, eu vejo muita gente evangélica a chamar de pecadores e de aquela gente toda, não é? E tem muita coisa, não é? Porque depois vê-se a rapaziada, uns mais vestidos, outros menos vestidos, e então, como somos muito crentes, a gente não olha, não é? A gente tapa os ouvidos para não ver. E não sei, eu não estou a defender coisa nenhuma. Eu não gosto é de virgens ofendidas. Amém, amém, amém. Amém, amém. Então alguns daqueles que eu conheço que metem determinadas coisas, não vale a pena mandarem Maria para o céu. Porque com Deus é assim, amigo. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. A igreja está cheia de carnaval, sabe porquê? Porque carnaval a carne é que manda. Eu nunca vi tanto carnaval no meio da igreja como nos dias de hoje. Porque é a vontade humana apenas que manda. São projetos humanos. São invenções humanas. E em cima das invenções humanas vem tudo o resto. Por isso é que Jesus disse que a carne para nada aproveita. Porquê? Porque quando a carne é rainha, quando o cérebro humano é comandado pela vontade humana, as ideias são apenas humanas. E nós temos que dizer a Deus, Senhor, tem paciência, tu tens que aprovar isto. Mas Deus só aprova aquilo que Ele manda. Nós somos guiados por Ele e por Ele, e Ele não é guiado por nós. A oração do Pai Nosso não pode ser invertida. Nós esquecemos disto. E isto é carnaval. Porque depois no meio disto o que é que nós encontramos? Injustiça, mentira, vaidade, soberba, ingratidão. Nós encontramos isto dentro da própria igreja. Porque não há satisfação na presença de Deus. Não há gratidão. Não há bem-estar. Não há paz. É isto que Jesus diz ao contrário. Vocês conhecem o Espírito. O mundo não consegue conhecer porque está bloqueado, está cego. Mas vós o conheceis. Bendito seja Deus. Muito bem. Versículo 26 diz, mas o Consolador, ainda no capítulo 14, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E então, podemos dizer assim, no versículo 27, diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não é apenas uma questão de cessar fogo. Não, é uma paz que você não entende. Não compreende como é que você pode ter um problema tão sério e estar tão em paz. Nos momentos mais críticos da minha vida, em que tudo parecia estar a desmoronar, eu senti uma paz, um gozo, uma alegria. Como é que aquilo se vai resolver? Eu não sei, mas eu também não consigo deixar de sentir esta paz. Glória a Deus. Eu entro para um hospital, para uma clínica,
em que estava a perder os sentidos da minha vida, eu estava a definhar, eu ia morrer, porque tinha sempre campo de malária, em que ouço duas enfermeiras à noite, uma a dizer à outra: e este que é que tem? Ah, este coitado está despachado. Este não se safa. Eu já não conseguia falar, a única coisa que eu ainda conseguia nos meus sentidos era ouvir, porque eu já estava a ver mal. Eu tinha uma paz tão grande, que é impossível ao homem conseguir comprar isto. Amém. A glória. Eu disse a Deus: Senhor, se assim for, será. Se assim não for, não será. Eu gostava ainda de servir mais um tempinho. Mas tu é que sabes. Foi esta a minha oração. Não me pus lá. A sério. E na quinta-feira tive alta, com 0 por campo. O médico, depois do fim daquilo tudo, disse: oh, mãe, você vai agora come e beba. Para encher essas peles. Porque eu fiquei pele e osso. Jesus. E com as elas no fígado, que depois, durante um tempo, nas análises ainda aparecia. Agora, graças a Deus, já há alguns anos, não me aparecem essas mazelas. Quando rebentou a guerra em Angola, um tiroteio enorme, os bombardeamentos, nós vinhamos a chegar e entramos dentro de um bairro em que não podíamos passar, a população que estava ali, toda armada, não é? Vocês não vão passar, porque eles estão a queimar toda a gente ali à frente. No tiroteio, eles não deixavam passar ninguém, nem faziam prisioneiros. Então, assim, então a gente para já aqui. E houve ali malta a começar a entrar em pânico, e aquilo era um seque. O que é um seque? Bairro da Lata. E estava lá gente, no meio daquele tiroteio todo, aqueles bombardeamentos, gente a comer e a beber. A mesa cheia de marisco, cheia de calulu, com aquelas comidas todas. E eles: entrem para aqui. Eu entrei: olha, queres comer? Eu senti-me logo a comer, olha. E perguntaram: como é que tu consegues estar aí a comer e a beber? Eu assim: eles não estão a comer e a beber. Eu ganho alguma coisa deixar de comer e de beber só porque estou a ouvir os tiros. Eu tinha uma paz tão grande, estava bem disposto. Pá, vocês não perguntam, isto é heroísmo? Não é heroísmo, foi assim. Eu não sentia alegria pela guerra, mas sentia aquela alegria da presença do Espírito Santo em mim. O que se vê? Glória. Morrer, morreu. Nós todos estamos tão agarrados a esta vida. Estamos tão agarrados às coisas daqui. Vocês não se zoem comigo. Capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. Versículo 12, capítulo 16. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade. Vocês estão a ver Jesus a vincar neste assunto do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Muito bem. Agora vamos abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo 2. Eu quero desafiar vocês, eu estou a desafiar vocês. Nós temos muita bagagem connosco. Nós temos muita coisinha connosco que nós achamos que até é de valor. Mas eu estou a desafiá-los e estou a mandá-los para a fogueira. Deus. Vocês se desafiarem, vocês próprios, a lançarem-se para Deus. Sem qualquer medo. Se Deus vos levar um pouco. Mas vocês precisam de ir a Deus sem medo. Ninguém consegue viver na plenitude do amor de Deus vivendo no medo. E o medo bate à nossa porta todos os dias. Então todos os dias somos desafiados. É porque nós podemos estar a ouvir aqui uma mensagem
e irmos de si todos aqui animados. Mas à saída da porta nós não sabemos o que é que nos espera. Nós levantamos há bocado da cama, não é? Mas não sabemos se nos tornamos a deitar. E você está preparado para morrer hoje? Epá, é uma pergunta fixe, não é? Não é? Mas vocês estão preparados? Só tu sabes. Se ela permitir-nos falar, olha. Só tu sabes. É porque o nosso cristianismo é tão estrutural, é tão eclesiástico, nós nos esquecemos da realidade da vida. Uma das coisas que o Espírito Santo faz com o que aconteça é levantarmos a cabeça e começarmos a ver com os olhos da fé. E os olhos da fé, como diz lá em Hebreus nos heróis, eles tinham um alcance, tiveram uma visão para ver lá mais à frente uma pátria, uma nova Jerusalém que está reservada para todos nós juntos. Eles sabiam, eles tinham consciência, os homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm a consciência de que isto aqui é nada. Eu tenho filhos, tenho pedido a Deus que gostaria, não é pedido, mas tenho dito a Deus que gostaria de ver os meus netos e de poder ser sempre professor deles. Poder ensinar o máximo possível, para isso eu tenho que estar vivo. Mas se assim não for, se for primeiro que vocês, lá vos espero. Ninguém vai atormentar ninguém, não tem hipótese para isso. Estás a rir e ficas mais contente, não é? O apóstolo João está aqui num assunto de discernimento. O que é falso, o que é verdadeiro. Está a falar de anticristos, de gente que começam a negar a Cristo. E no versículo 20, no capítulo 2, versículo 20, João diz: vós tendes a unção que vem do Santo, e em algumas traduções está assim, e sabeis tudo. Mas o contexto, e em algumas versões está, e tendes conhecimento. Vós tendes a unção de Deus, e eu estou agora a falar para vocês. Vocês têm a unção de Deus e têm conhecimento. A unção de Deus vos dá conhecimento. Nós somos chamados a ser guiados pelo Espírito Santo. A unção de Deus é o poder sobrenatural de Deus. No versículo 27 diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Nós deveríamos ter uma revelação tal da presença e da unção de Deus em nós, que quando alguém subisse o púlpito e dissesse alguma coisa, nós pudéssemos dizer assim: oh irmão, isso não está muito certo. Mas nós não temos. Nós não temos consciência desta verdade. E por isso é que temos milhões de cristãos em todo o mundo a dizer amém a baboseiras que são ditas do púlpito, são ditas da televisão e são ditas de toda a maneira efetiva. Porquê? Não basta ter uma Bíblia em casa. Não basta dizer que é crente. A unção de Deus trabalha em nós e nos ensina. João só está a lembrar as palavras de Jesus, que o Espírito Santo era o Espírito da verdade, nos guiaria em toda a verdade. Agora, como é que o Espírito de Deus nos guia? No dia de Pentecostes, quando acontece aquele ato tão sobrenatural, e que o Pedro diz: olha, é aquilo que está escrito, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Nós não temos o Espírito sem medida como Jesus tinha, a nível individual. O Espírito é derramado sobre toda a carne. O Espírito é tão soberano que sopra onde quer. E está escrito que o Espírito nos traria o quê? Sonhos, visões, profecias. Mas não da forma religiosa como nós estamos habituados a pensar e a ver. Ora, irmãos, a profecia é quando a palavra é dirigida pelo Espírito Santo. A profecia acontece na mesma medida em que Jesus, quando estava no deserto, e quando menciona aquela escritura que o homem é alimentado,
pela palavra que procede da boca de Deus. Ditar versículos bíblicos não significa que seja a palavra que venha da boca de Deus. Pode não ser a direção de Deus. A profecia é a palavra inspirada por Deus, a nível individual ou a nível coletivo. E o Espírito Santo dá mesmo sonhos e visões. Nós somos guiados, confirmados por sonhos e visões também. Nem todos os sonhos são de Deus, e atenção, nem todas as visões são de Deus. Mas diz que até os velhos teriam sonhos. E não está a falar, quando o Espírito Santo fala de dar sonhos aos mais velhos, não está a falar de sonhos por causa do excesso de comida ou por causa de uma preocupação. Os mais velhos, pelo poder do Espírito Santo, pela alegria que têm em si, eles são capazes de continuar a sonhar com as realidades da palavra, com as realidades do reino. No reino não há velhos. Amém. Não há, irmãos. Aquilo que vocês estavam há bocadinho a dizer, que o corpo se vai corrompendo, é verdade, porque este corpo não pode herdar o reino. Esse corpo tem que morrer mesmo. É uma boa notícia, não é? Esse corpo tem que morrer para que haja ressurreição. Esta é a realidade. O nosso corpo precisa morrer para que haja ressurreição. O nosso corpo é limite para a eternidade. Eu não estou a fazer apelo ao suicídio coletivo. Cada qual na sua hora. Há muita gente na fila. Está como aquele senhor que tinha uma agência funerária. Passava ao pé do lar da terceira idade e não havia meio de ninguém morrer. E ele dizia, ai, tenho o meu dinheirinho todo empatado aqui. Não havia bem. Pois é, havia irmãos que tinham agência funerária e o pastor para orar pelo negócio deles. Ai, nós, a morte, como é conhecido do mundo, não nos mete medo. Esta era uma das coisas que a Sandra tinha de morrer quando me conheceu. Agora ficou tão maluca que já não. Agora está para tudo. Vamos lá. A 2 Pedro, capítulo 1, um bocadinho atrás. Vamos entrar um bocadinho mais. Capítulo 1, 2 Pedro, é só um bocadinho atrás. Versículo 21. Diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. A profecia, segundo Deus, não pode ser da vontade humana. Aleluia. Eu vou aparecer um bocadinho. Ok? Mas os homens santos da parte de Deus falaram. Como é que está aí, na vossa Bíblia? Como? Bem está? E vocês? Como é que está? Inspirados. E na minha está movidos. Mas a palavra que lá está é uma palavra grega que diz fero, que fala de que como de um barco que estivesse à deriva com a sua vela e fosse empurrado pelo vento. O vento se vem de norte para sul, então ele vai para sul. Se é ao contrário, vai ao contrário. Nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, quero entrar um bocadinho mais numa parte mais séria. Há uma coisa que acontece comigo já há muitos anos, que por vezes estou a orar, e uma das coisas que Deus me fala bastante é com sonhos. Eu sou um indivíduo que à partida não durmo muito. Mas esta noite então, à meia-noite acordei, fiquei a pensar em determinadas coisas e depois tive um sonho que nada tinha a ver com aquilo que eu estava a pensar. Mas era um sonho que tinha a ver comigo. São instruções que Deus me está a dar. Mas uma das coisas que Deus faz comigo é dar-me sonhos. Mas não é só sonhos. Uma das manifestações que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala da manifestação do discernimento do Espírito. E essa manifestação é quando nós, pelo Espírito Santo, nós temos discernimento do coração da pessoa que pode estar à nossa frente. Ela pode até nem estar à nossa frente, mas há coisas que nos são reveladas e quando é o Espírito,
não é para nos contar coisas obscuras da pessoa. É para que o Espírito possa depois confirmar na ação que Deus está a fazer na vida daquela pessoa. Se for verdadeira, é verdadeira. Se for falsa, mulher está calada. E são muitas as vezes, estando eu em circunstâncias que nada têm a ver com o mover da igreja ou do Espírito, que não é a mesma coisa, mas que não tem nada a ver com ambientes eclesiásticos, são muitas as vezes que por vezes vem um ou outro de vocês ao meu coração, porque se há coisas que nós também falamos bastante é de vocês todos. Nós falamos muito de vocês. Eu e a Sandra. Nós partilhamos entre nós impressões acerca da igreja. Oramos por vocês. Nós devemos orar uns pelos outros. Somos corpo. Então, muito daquilo, das impressões que depois nós vamos partilhando, o Espírito vai pondo no nosso coração. E há um tempo para todas as coisas. E quando a Bíblia nos ensina que nós devemos ser movidos pelo Espírito, quando o Espírito dá ordem para nós nos movermos, nós temos que nos mover. Porque quando Deus estava lá no tabernáculo, a nuvem se levantava, o povo já sabia, rapaziada, vamos para agora. Preparavam os atavios, enrolavam os panos todos do tabernáculo e das tendas, ala, a nuvem começava. Para onde a nuvem fosse, eles iam atrás no deserto. Quando a nuvem baixava, olha, para pararmos mais um bocadinho. Há tempo para andar e há tempo para parar. Nós somos chamados a ser movidos pelo Espírito. A igreja empobrece cada vez que nós não nos movemos no Espírito. A igreja empobrece e estagna sempre que nós achamos que o que é de Deus não é de Deus. Vocês estão a entender isto? Quando nós colocamos a soberania do Espírito, não há debate, não há liberdade. Porque há verdadeira liberdade quando o Espírito é o Senhor. Disse Paulo. E o Espírito ser o Senhor não é libertinagem, não é uma liberdade. Em que Ele se move, em que Ele toca, em que Ele transforma. Todos vocês me estão a ouvir. Deus está a fazer em vocês cada uma coisa diferente, de acordo com a vossa vida, de acordo com o vosso coração, de acordo com as vossas emoções. Ele é que sabe, Ele é que é soberano, Ele é que é o Senhor. Nós precisamos de aprender a ser movidos pelo Espírito. Nós precisamos de perceber as visões que Deus traz ao nosso coração. As convicções. A nossa convicção não pode ser movida pela nossa cabeça. A nossa convicção tem que vir do Espírito. Então sim, vivemos em fé, mediante a direção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de buscar a direção de Deus para a nossa vida. Nós clamamos a Deus que se faça a vontade dEle na nossa vida como ela é feita no céu. Como é que ela é feita no céu? Para terminar, vamos a Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Há um esforço nesta carta de Paulo trazer à luz deste povo uma nova realidade na vida do Espírito Santo. Nós precisamos de facto ter uma consciência transformada em cima destas realidades através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós não demos importância a esta realidade, nós perdemos. Nós perdemos. E tudo o que é canseira vem à nossa vida. Tudo é difícil na nossa vida. Tudo é difícil, irmãos. Quando nós colocamos de parte esta pessoa, nós não damos a devida importância a esta pessoa na nossa vida, tudo se torna canseira. E só nos lembramos dela, desta pessoa, do Espírito Santo, quando? Se os apóstolos
apóstolos deram importância, se o Senhor deu a importância que deu, porque é que nós não havemos de dar importância? Pois o Espírito Santo está aqui para todo o sempre a acompanhar a igreja. Porque é que nós não caminhamos com Ele? Porque é que nós não esperamos nele? Porque é que nós não o buscamos? Todos, versículo 14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estares com medo, em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há 3 palavras gregas para filhos no português. Uma é teknon. Nós não temos aqui nenhum bebê, mas quando os bebés nascem, eles são filhos, certo? Toda a gente sabia disto, certo? Eles são filhos. Mas eles não têm a mínima consciência. Eles têm um conhecimento da voz, da mãe ou coisa assim parecida, mas não têm a mínima consciência. Este é o meu pai. Eu lá dentro já bem me parecia que era ele. Estava um bocado enovoado, mas parecia-me ele. Olha a minha mãe. Olha os meus irmãos. Eles transportam a natureza genética da família, mas não têm consciência deste conhecimento, um conhecimento mais profundo. Depois há outra palavra, que é padion, que quer dizer um filho, já com um pouco de maturidade, que tem a sua consciência, mas que ainda é um bocado reguila, que ainda gosta de fazer as coisas à sua maneira. É filho do pai, é filho da mãe, mas tem a sua natureza. Mas gosta muito de fazer as coisas à maneira dele ainda. Claro que aqui ninguém sabe o que é que eu estou a falar, não? Todos nós já fomos assim, não é? Todos nós. Mas depois tem uma palavra, que é a palavra uios. E esta palavra fala de filhos amadurecidos. De filhos que não só compreendem a natureza do pai, mas têm um profundo conhecimento com esse pai e que seguem a vontade do pai. Quando Paulo fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, quer dizer que são os amadurecidos. E é requerido de nós, os mais velhos, sermos uios. Como é que nós podemos ensinar os mais novos? Se nós, mais velhos, não tivermos esta convicção no nosso coração. Jesus diz assim, capítulo 28 de Mateus: ide e fazei discípulos. Discípulos dele, não são nossos, dele. E ele explica como. Ele diz assim, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, tudo o que eu vos tenho dito. Ensinando-os a guardar. É assim que se faz discípulos. Quando nós estávamos em Angola, eu ontem estava a partilhar coisas com a Sandra que comecei a chorar. Porque hoje nós não vemos muito disto a acontecer. Quando eu vinha de Angola, a mim diziam: João Carlos veio a Portugal para receber unção. Desgraçado estava eu. Se estivesse à espera da unção que ia-se receber a Portugal. Como se o Espírito Santo, não é, tivesse o código postal em Lisboa. Havia uma das coisas que mais nós falávamos juntos, com quem ministrava, com pastores, com presbíteros, com músicos, com cantores, com colaboradores, é acerca de ser movido o Espírito. Como nós sermos movidos pelo Espírito. Como é que eu estou num culto e sei que o Espírito Santo quer isto ou quer aquilo? Como é que eu estou na minha vida privada e sei que Deus quer isto ou daquela maneira? Você fecha a porta do seu quarto e começa a falar para Deus. E se calhar Deus quer que você esteja calado diante dele. Para que Ele fale consigo. Ele quer trazer ao seu coração a vontade dele. E o selo de que é Deus a mover-se é a paz. É uma alegria intensa. Por isso Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, dá testemunho. Isto é meu.
E você, por muito que queira, se calhar, explicar às pessoas que estão ao pé, eles não vão entender porque o testemunho é para si. É individual. Eu era pastor da igreja em Vila Franca e eu estava a ficar muito revoltado. Porque eu estava saturado do povo estar habituado à rotina. Eu não estou a dizer que nós não temos que nos congregar. Não, é saudável nos congregarmos. Mas estava-se aqui numa rotina. E eu falava isto ao povo e não podia ser. Nós precisamos de nos divorciar desta religiosidade. Nós precisamos de cortar aquilo que nos rouba vida. Nós precisamos de ser podados. Eu dizia, eu não quero isto para a minha vida, não quero isto para a vida de vocês. Nós precisamos destes rios de água viva que mudam tudo. Há coisas que, por exemplo, eu estou a falar com a Sandra e quero explicar determinadas coisas, ela vai ouvindo e tudo é novo para ela. E isto é preciso tempo. A nível individual e a nível coletivo. Para percebermos o mover da unção. E a unção se move sempre de acordo com a chamada de cada um. Porque quando vem a unção para ensinar, é para ensino. E a palavra flui. Quando é para servir em alguma coisa, a unção vem e faz. Eu nunca estive preocupado com quem Deus mostrava para pôr a ensinar. Eu nunca estive preocupado com isso. Porque eu sabia que à partida, se a obra era de Deus, Deus é que se tinha que desenrascar. Vocês estão a entender? Eu sabia que a unção estava lá sobre a pessoa, homem ou mulher. Eu sabia. E a unção se movia. O importante é nós não sermos precisos para nada, porque há sempre gente a florescer. Oh, irmão, você precisa estar a sós com Deus cara a cara e dizer, Senhor, o que é que tu queres de mim? Sem medo. E deixe depois Deus falar ao seu coração. Eu sei que Deus fala, por vezes, de uma forma audível. Nem sempre é assim. E cuidado, não anda em busca de vozes. Porque quando Ele quiser falar de uma forma audível, Ele fala. Ele fala. E isso já me aconteceu por algumas vezes. E acredito que quando é Deus a falar, você sabe quem é que manda. Porque é uma presença tão doce, tão forte ao mesmo tempo. Como a autoridade não é autoritarismo. Mas não há hipótese. É como aqueles soldados que saíram do templo para ir prender Jesus. E quando iam para prender Jesus, estava a falar e eles ficaram desarmados por aquelas palavras. E voltaram para trás de mãos vazias. E disseram ao quem os tinha mandado, nunca ninguém ouvimos falar assim. Aleluia. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são Espírito. Quando Jesus estava a falar com a mulher samaritana, disse, Deus é Espírito. Não é mente, é Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está aí. Sigam. Porque Ele vai vos ensinar. Vai-vos fortalecer, vai-vos guiar, vai-vos dar sonhos, vai-vos dar visões, vai falar convosco. Nós precisamos ser guiados mais do que nunca pelo Espírito Santo. Nós estamos a atravessar dias de muito materialismo. Nós estamos a atravessar dias de muito egoísmo, em que tudo é meu e nada é nosso. Nós precisamos de nos arrepender. Arrependimento não é só sentir remorso por uma coisa errada que a gente tenha feito. Arrependimento é tomar consciência de que algo precisa de mudar na minha vida antes de mudar na vida do outro. Para que rios de água viva fluam do nosso ventre. Rios de água viva. Glória a Jesus. Quando eu chegava cá a Portugal, eles faziam literalmente o PDC à risca. Ora, um X tempo em línguas, tal e qual como está lá. Eu não conseguia conceber uma coisa dessas. Nós passávamos horas na presença de Deus de manhã, fechávamos a porta do escritório e todo o pessoal que trabalhasse a tempo inteiro, durante a manhã inteira, tinha comunhão com Deus. Ninguém trabalhasse, quisesse trabalhar a tempo inteiro, ninguém
não podia estar fora. Para que toda a gente entendesse a mesma linguagem. Para que se movessem, fosse dos grupos familiares, fosse na intercessão, fosse no louvor, fosse onde fosse, eles se movessem pelo Espírito. Eles conhecessem o Espírito. E só se conhece o Espírito andando com Ele, falando com Ele, estando com Ele, tendo comunhão com Ele. Isto não se aprende por cursos. Aprende-se pela vida. Aprende-se por dobrar o joelho. Aprende-se pela sinceridade do nosso coração. Não há ninguém perfeito aqui dentro desta casa. Mas há corações. Nós precisamos, mais do que nunca, ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito fala através de todos. Ninguém é prescindível. Amém. Toda a gente é imprescindível. Amém. Nós precisamos de vos ouvir, porque vocês são meus irmãos, eu sou vosso irmão. Eu venho cá só uma vez por mês ou 2 vezes, para a semana estamos cá outra vez. Tem aí um artista que nos convidou para almoçar, não digo que é o Paulo, mas nós não vimos apenas por causa do almoço, vimos para estar um bocadinho, mas também desejamos muito poder estar aqui. Graças a Deus. Oh irmãos, deixe Deus falar consigo e encha o seu coração de paz, de serenidade, de tranquilidade. Acalme-se na presença de Deus. Acalme-se. Não queira pôr a mão quando Deus põe a mão. Deixe Deus ser Deus e deixe Deus fazer. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus.